Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, é um livro importante para que nós estudemos. Sempre falamos isso, porque obsessão está presente na grande maioria dos seres humanos. Todos nós estamos sempre à mercê de espíritos, porque estamos na Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações, e se estamos um planeta de provas e expiações, temos ao nosso redor, conforme deixou bem claro Kardec na codificação espírita, pululam. Estamos cheios de espíritos em torno de nós, cada um com as suas características, com as suas tendências e sintonizando conosco de acordo com as nossas características, com as nossas tendências. De acordo com o assunto que vamos estudar, eles vão se aproximar ou vão se afastar. E assim, nós vamos lutando para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos e impor a esses espíritos que nos circundam a nossa vontade, e os bons vão impondo-nos também a sua vontade para que a gente consiga trabalhar para o bem, consiga edificar o bem. Porque para os espíritos bons, para os espíritos superiores, o mais importante aqui na Terra é que o bem se estabeleça. Modo de ação do obsessor. Como que o obsessor age na nossa vida? De que forma ele interfere na nossa vida? Modo de ação do obsessor, sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose. A ideia obsidiante penetra a mente do futuro hóspede que, desguardado das provas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através do cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Lemos bem pausadamente para sentirmos como que o obsessor age na nossa vida. E na hora que estamos lendo, estamos fazendo uma reflexão de tudo que já pensamos até hoje, principalmente aquilo que mais nos incomoda ou incomodou. Então, ao longo do nosso caminhar, ao longo da nossa vida, nós temos que fazer algumas reflexões. De que forma eu lido com as situações adversas, de que forma eu raciocino, penso e ajo de acordo com aquilo que está ao meu redor, com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas para as quais eu lido com elas. Porque todos nós estamos imbuídos e estamos envolvidos em processos de refazimento íntimo, de edificação íntima. E para isso, precisamos absorver a ideia do bem. Precisamos absorver a ideia da paz, da harmonia e da fraternidade. Então, vamos ver. Modo de ação do obsessor. Vamos ler novamente? Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsedente penetra a mente do futuro hóspede que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando-o às próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Não é trabalho de um dia. É um trabalho persistente que espíritos treinados a fazerem o mal usam para nos atingir, para nos colocar nessa situação em que vamos padecendo às custas de nós mesmos, das nossas imperfeições, das nossas mazelas morais, porque nós temos que aprender constantemente a interiorizar o Evangelho em nossa vida. Todas as vezes, todos os minutos que nós fugimos do Evangelho, nós arrumamos complicação. No Livro dos Médiuns, Kardec coloca uma parte em que uma pessoa queria treinar a psicografia e estava demorando muito. Aí, ele procurou entender que os bons espíritos não ficavam à mercê dele a todo momento. Tinha aquele horário que era para ele treinar. Como ele queria treinar a todo custo para ficar bom na psicografia a todo momento, ele evocou um espírito mau. E ao evocar esse espírito mau, o espírito então ajudou ele a treinar, escreveu mesmo, um monte de bobeira, um monte de baboseira.
E, para convencer o espírito a ir embora, deu muito trabalho, porque o espírito, além de mau, era hipócrita, debochado, irreverente. E ele se fazia passar por várias personalidades, mas escrevia sempre o mesmo estilo, sempre naquelas coisas triviais. Portanto, nós precisamos entender a necessidade de incorporarmos o bem, incorporarmos as regras do bem, para que possamos, então, edificar verdadeiramente as boas sintonias com os bons espíritos, para nos proteger da ação dos maus. Esse texto é de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sementes da Vida Eterna, autores diversos, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 30. Consciente ou inconscientemente, usando ou não de artifícios e sutilezas, o obsessor age sempre aproveitando-se das brechas morais que encontra em sua vítima. Os condicionamentos do pretérito são como ímãs para atraí-los, favorecendo a conexão imprescindível ao processo obsessivo, que tanto pode começar no berço, como na infância ou em qualquer fase da existência daquele que é alvo de seu interesse. Esses obsessores, então, o momento que ele vai agir, o momento que ele vai se aproximar, não tem nada a ver com a idade. Alguns obsediam desde a fecundação. Não se assustem com essa informação. Pesquisem nas obras espíritas, que vocês vão encontrar muita informação complexa, delicada, que vai trazer para nós momentos de reflexão. E a criança pode ser obsediada, então, desde a infância. Há tempos, fomos atender uma criança recém-nascida com os passes. E estávamos dando passo na criança, e um grupo de espíritos, então, começa a se manifestar na mediúnica, dizendo que eles atacariam aquela pessoa indefinidamente, segundo a lógica deles. Mas, com o trabalho dos mentores, eles foram entendendo que outra oportunidade, outro momento, eles então teriam que seguir por outros caminhos, para que eles também evoluíssem e deixassem ela seguir o caminho evolutivo dela. Já fazia séculos que eles se obsediavam. Eles esperavam a oportunidade de atacá-la ferrenhamente. Mas os protetores dela trazem-na para a reencarnação. Ela passa então por vários tratamentos espirituais durante toda a gestação e, pós-gestação, ainda precisou daquele tratamento espiritual, do esclarecimento daqueles espíritos. A doutrina espírita, nesse momento, ela age num processo de esclarecimento dos espíritos. E é assim que nós devemos proceder, assim que nós devemos agir, trabalhando sempre para esclarecer espíritos. À medida que eles se esclarecem, eles se libertam daquele pensamento, eles se libertam daquelas tentações. Portanto, o trabalho que acaba a gente falando de desobsessão antes de chegar na segunda parte do livro, mas é importante que nós entendamos que existem meandros a serem observados. Portanto, consciente ou inconsciente, das sutilezas que existem nessa interação entre obsessor e obsediado, as brechas morais é aquilo que vai fazer com que haja o acoplamento, haja a influenciação maior. Mas nós precisamos de entender outra coisa. Tem espíritos que ele não consegue chegar perto de João, de Maria para atacar. Nem o que eles vão fazer? Eles vão usar médiums que estão em torno deles para fazer esse ataque. Então a pessoa está num determinado ambiente, tem sempre alguém que começa a fomentar determinadas ideias. A obsessão é da pessoa, da vítima, daquele processo. Mas o autor e o ator principal do ataque ele é um espírito que vai escolher médiuns paralelos, médiuns deles, né? Porque todos nós somos médiuns sobre os mais variados graus, mas sempre tem aquelas pessoas que gostam daquele olhar malicioso, daquela palavrinha picante, daquela intriga, daquela encrenca, e eles então começam a agir sorrateiramente pelos flancos para tentar baixar a vibração daquela pessoa, para pegar ela na hora que ela baixar a vibração. Mas aí entra a sintonia espiritual do obsediado.
Essa vítima, à medida que ela vai se mantendo em sintonia com os bons espíritos, pelas tarefas, pelas orações e até mesmo pelos vínculos afetivos do passado, eles vão perdendo força à medida que o obsediado trabalha no bem. E assim, é uma forma da gente se prevenir. Acaba a gente adiantando o assunto, mas é importante que a gente saber que se eles nos atacam, nós temos que nos defender. E é condicionar a mente no pretérito. Se no pretérito você tinha tendência a roubar e você pega uma caneta, pega uma borracha, pega um lápis, pega uma coisinha aqui, outra coisinha ali, abre brecha para você pegar uma coisa que vai te trazer um peso, que vai te trazer problemas sérios depois. Ou você pegou a caneta, você pegou um lápis, pegou um papelzinho, pegou uma coisa e outra que teoricamente é insignificante, mas para sua consciência você pegou algo que não era seu. Então essas brechas morais começam a agir para que ele chegue e fale assim: você é desonesto, você não presta, você é um ser que não merece estar nessa situação. A sua consciência sabe que você fez o erro, embora seja só uma caneta, só uma coisa simples. Aí começa a haver a descompensação psíquica para criar outros mecanismos para ele agir. Portanto, não vamos nos condicionar no pretérito. Vamos ter disciplina. Isso não me pertence, eu não posso pegar. E pode começar em qualquer fase da idade, em qualquer fase da nossa existência. E a criança, na infância, às vezes, tem tendência a pegar as coisas do colega. E a gente tem que ser firme para educar essa criança para ela não pegar. Ela tem que entender que não pode pegar. Obsessões existem que apenas dão prosseguimento na Terra à obsessão pré-existente no plano espiritual. Se era pré-existente no plano espiritual, é lógico que está desde a fecundação o ataque sobre o espírito. De alguma forma, pode não ser direta, mas indireta, irradiando mentalmente ondas mentais contra aquele espírito, que os mentores que gerenciam aquela encarnação naquele momento ali vão fazer o quê? Vão criar uma bolha magnética de proteção. Missionários da Luz relata sobre isso. Há casos, em grande número, em que a ação do verdugo espiritual tem início em determinada época, apresentando-se de maneira declarada, ostensiva ou de modo sutil, quase imperceptível, que vai crescendo até o ponto em que se caracteriza perfeitamente o problema. Então, aquela pessoa que chega, enquanto a gente cita esse exemplo, hoje eu não posso ir à reunião porque tem um filme interessante aqui da série que eu gosto de ver. Hoje eu não vou à reunião porque tem um final da novela. Hoje eu não vou à reunião. E assim ela vai postergando, criando a brecha para que o outro encaixe. E aí encaixou, é um termo didático que eu estou usando, esse link, essa ligação vai funcionar maior. Vai funcionar de uma forma muito maior, de uma forma muito mais pesada, de uma forma muito mais intensa. Nós estamos na época da tecnologia. Antigamente nós falávamos em incorporação como um espírito do médium se deslocando e o outro encaixando. Mas o espírito do médium ficava ao lado, controlando o espírito que estava falando. Certo? Tá certo. Mas a tecnologia mudou, o tempo passou e a gente já consegue entender também por outra forma. A Wi-Fi, eu estou controlando a câmera pelo celular. Não tem nenhum fio ligando o celular à câmera, mas ela controla. Aqui, se eu der toque, para de gravar. Eu dando toque, volto a gravar. Por essa caneta, eu passo o slide. É um sinal parecido com Wi-Fi. Eu emito um sinal, ele passa o slide. Isso, então, a mente do espírito, quando encontra a mente do médium em perfeita sintonia, ele emite o sinal e a mente capta. Wi-Fi. Certo? Vamos dizer assim que o médium tem um Wi-Fi mais desenvolvido, mais potente. Não tem diferença nos sinais do Wi-Fi? Fala assim, seu sinal agora está fraco, cai em sua ligação da internet. O médium é mais ou menos a mesma coisa. Se o seu sinal do seu Wi-Fi psíquico estiver deficiente, cai aquela sintonia. Aí você olha assim na lista de Wi-Fi que tem em torno de você, todos estão bons, só o seu que caiu, só da sua casa que caiu.
Não acontece isso? Levando para o mundo espiritual, se você deixar seu Wi-Fi sair da frequência certa, outros aparelhos irão conectar com a sua mente. Portanto, o que vai fazer nosso sinal psíquico, do nosso Wi-Fi psíquico, manter-se em sintonia com os bons, são as nossas boas ações, são os nossos bons sentimentos, nossos bons pensamentos. Agindo na surdina, o obsessor se utiliza de todos os recursos ao seu alcance. Sabe que o domínio que exerce sobre a sua vítima tem as suas raízes nos dramas do passado, em que ambos se enredaram, gerando compromissos de parte a parte. Portanto, precisamos entender que obsediado e obsessor são faces da mesma moeda. São espíritos que conviveram juntos nas mais variadas situações e depois estão juntos em outras situações, utilizando de outros mecanismos para o trabalho onde empreendem as suas ações. Sente, mesmo que não tenha cultura, instintivamente, que poderá interferir com o seu pensamento na mente daquele a quem persegue e também que a constância, a repetição exercerão uma espécie de hipnose que o medo e o remorso favorecem, conseguindo assim uma sintonia cada vez maior, até que a subjugação ou possessão, dependendo da gravidade do caso e das dívidas que envolvem os personagens. Então, para que as coisas se agravem, vai depender de alguns fatores. Ele não vai conseguir agravar a situação em um fator mínimo, a menos que exista um grande remorso, uma grande culpa antecedendo o caso. Então, o remorso, a culpa, são dois processos que favorecem a hipnose. E, a partir do momento que cria essa sintonia maior, devido à hipnose, à conjugação das forças, vem então criar mecanismos de interação e de integração para que as coisas aconteçam do jeito que eles querem. Logicamente que as intoxicações vão interferir, por isso precisamos atentarmos muito naquilo que comemos, naquilo que bebemos. As nossas ações diárias vão interferir também nesse processo, porque dependendo daquilo que fizermos, vamos criar para nós aquela coisa assim, não deveria ter feito. Para que eu fiz isso? Para que eu tomei essa atitude e não tomei aquela? Para que eu passei por aqui e não passei por ali? Então são pequenas coisas que a gente vai ficando remoendo, aquelas ideias estranhas que vão criando vínculos para que eles, a partir de uma ideia repetitiva, criem o processo de hipnose para impor-nos o pensamento, o sentimento que eles querem. Portanto, fiquemos vigilantes para que não caiamos em nenhuma daquelas situações que possa facilitar o processo obsessivo. Ah, mas você não sabe das minhas dificuldades. Portanto, eu sei também que você tem um potencial. Você tem a possibilidade de superar as adversidades, você tem a possibilidade de superar as dificuldades e crescer. Para Deus, crescer aprimorando-se, aperfeiçoando-se, para que o seu futuro e o engrandecimento da sua alma esteja sempre presente ao longo dessa caminhada, ao longo desse processo evolutivo para o seu crescimento, para o seu aprimoramento. Nem sempre, porém, a ação do obsessor é fria e calculista. Nem sempre ele age com premeditação e com requintes de crueldade. Há obsessões, sim, que apresentam essas características, mas nem todas. Existem aquelas outras em que o algoz atua como que enlouquecido pela dor, pela angústia e sofrimentos. Não tem condições de raciocinar com a clareza e sofre até mais que o obsediado. Sua ação é desordenada e refletida, e ele sabe apenas que deve ou tem de pedir contas ou se vingar daquele que o tornou infeliz. Não tem noção do tempo, de lugar, às vezes esqueceu-se do próprio nome, ensandecido pelas torturas que o vitimaram. As condições que levaram aquele espírito a criar o vínculo ou se desequilibrar levou-o então a ter a possibilidade de atacar a quem eles querem atacar. Entendamos bem que o espírito que está atacando, às vezes ele não age de forma fria e calculista.
como a maioria das vezes a gente pensa. E às vezes uma obsessão atroz, com algumas palavras esclarecedoras, de um bom esclarecedor e um bom médium, porque o obsessor precisará de um médium para se comunicar, vai fazer com que ele comece a esclarecer-se, a clarear a sua mente. E aí, nesse momento, entra a oração, feita pelo esclarecedor ou dialogador, e sentida pelo médium que está recebendo, passando a comunicação que está recebendo aquele espírito na sua aparelhagem psíquica. Então, há um conjugar de forças na hora da oração. O médium sentindo o esclarecimento daquela oração, sentindo o efeito daquela oração, o dialogador fazendo aquela oração com seus bons sentimentos, e aí ambos impregnarão aquele espírito atormentado para que ele possa, então, se tomar consciência de si, começar a ver que ele está em outra época, em outro momento, em outra situação, e que ele precisa seguir os seus caminhos evolutivos, desligando daquele fato, saindo daquele processo. Assim como existem pessoas que um dia alguém dá um pisão no pé dele por acaso, numa festa, ele lembra daquilo 10, 15 anos depois, e espíritos ficam séculos por causa de coisas parecidas. Então a dor que deu em João não é a mesma dor que dá em Maria. Ou seja, a forma de exteriorizar aquele sentimento de dor, aquele sentimento de imperfeição, de inferioridade, não é igual em todos nós. Portanto, temos que saber lidar com esses espíritos, buscando esclarecê-los, procurando passar para eles informações necessárias ao processo de evolução. Para que esse espírito, então, venha raciocinar, tem que ter um conjugar de forças. O médium que está recebendo incorporação, o dialogador e também toda a equipe que está ali, porque não vai ser só 2 pessoas, vai ser uma equipe, um grupo, criando todo o conjugar de forças para que tudo aconteça da melhor forma possível. Muitos não têm consciência do mal que estão praticando. Podem estar sendo usados por obsessores mais inteligentes e mais cruéis, que os atormentam, enquanto os obrigam, por sua vez, a atormentarem os que são objeto da vingança e o ódio. Obsessores que também são obsediados, conforme comentado no capítulo 5. Então, que é obsessão de desencarnado para desencarnado, ou de encarnado para desencarnado. João está com raiva de José. Então ele começa a praguejar contra José, e grupos de espíritos ligados a João vão lá atacar José. Acontece. É uma obsessão mais complexa. Parte de alguém que vai para alguém, que vai para alguém. Aí, nesse momento, a oração e a ação dos protetores, dos trabalhadores espirituais, vão ter a força, principalmente quando se descobre o ponto. Portanto, as pessoas que fazem magia negra, eles sabem que quando ele é descoberto, acabou o trabalho e tem que zarpar, porque os amigos dele, todos os comparsas dele, vão ser pegos. Na hora que você sabe, estão fazendo magia negra para mim, e você se concentra em oração por quem está fazendo magia negra para você, você já quebrou metade do trabalho. Se você sabe quem é, aí você desestruturou todo aquele trabalho, desde que você faça orações e que você busque grupos que te ajudem nesse processo, de te ajudar, que são os tratamentos espirituais, cada um da forma mais apropriada possível, mas não chega na casa espírita e fala assim, tem alguém fazendo magia negra para mim, eu quero me tratar. Olha, nós estamos passando por uma influenciação espiritual negativa e eu preciso de um tratamento espiritual. Então vai ter todo um processo para que você consiga estar dentro de um grupo de tratamento. Cada casa tem sua regra. E nem toda casa, às vezes, vai poder te ajudar. Não porque não queira, porque não tem profissionais, trabalhadores ali que façam com consciência, com responsabilidade e tenham a qualificação para fazer esse trabalho, não é para qualquer um. Via de regra, os obsessores chefiam outros obsessores, que tanto podem ser seus cúmplices por vontade própria ou uma espécie de escravos, dominados por processos análogos aos usados com os obsediados encarnados. O magnetismo mental de determinadas pessoas os conduzem a ações. Assim também, como o magnetismo de grupos de espíritos os conduzem a ação sobre o grupo de espíritos, que vão criando cada vez mais processos de ação
de tormentos, de sofrimento para a humanidade e para todos nós. Precisamos, assim, então, aprendermos a criar mecanismos de evitar esse tipo de atitude, de ação, através dos nossos atos mais limpos possíveis em relação às adversidades que nós passamos. Esses espíritos são empregados para garantir o cerco, intensificar a perturbação, não só da vítima, como dos componentes do seu círculo familiar. Permanecem ao lado desses, acompanham-lhes os passos, vigiam-lhes os movimentos e têm a incumbência de ocasionar-lhes problemas, mal-estar, confusão, o que conseguirão desde que a criatura visada não se defenda com a luz da prece e o esforço de uma vida edificante, voltada para a prática da caridade e para o desejo constante do bem. Portanto, nós precisamos entender que há um conjugar de forças, e é aí que vem o grande problema. A criança, Ricardo está obsediado. Então, alguém chega para a mãe e fala assim, olha, lá no centro espírita tal tem um tratamento espiritual. Aí a mãe fala assim, não, mas eu sou da religião X e lá eles são espíritas, então não vou. Aí o pai chega, conversa, fala, mas meu bem, que tal a gente ir, a gente pode ajudar nosso filho. Eu não quero ser ajudado por demônios, diz a mãe. O preconceito é uma forma edificante, é uma brecha moral, porque o preconceito é um erro, um defeito que nós carregamos conosco, é uma brecha moral para que espíritos malfazejos comecem a tramar o problema. E às vezes ali termina-se o casamento, a criança passa no processo de obsessão natural, espiritual, psíquico, para lesões físicas mesmo, na sua estrutura física, pela incidência de ação de espíritos maus. E quem ganhou com isso? Ninguém, nem os obsessores, porque eles adquiriram uma dívida para pagar na próxima existência. Se você quer continuar na Terra, se você quer viver na Terra regenerada, com altíssima tecnologia, 5G, 6G, que vai vir logo depois, que a evolução é no estalar de dedo, não é assim que está sendo agora? Você compra um telefone, daí 2, 3 anos, ele já não suporta, dependendo da memória dele interna, o RAM e o HD, depois de 2, 3 anos ele não tem utilidade mais para você. Aí você fala, nossa, eu comprei esse telefone, agora eu tenho que descartar. Serve como tablet para os seus filhos. Mas ele não vai funcionar mais para aquilo que você precisa. A menos que ele tenha, no momento atual, né, uns 3 GB de RAM, 2, 3 GB de RAM e acima de 32 de HD. Então, se aqui a nossa tecnologia nesse momento está sofrendo uma série de mudanças muito rápidas, nós não temos como programarmos-nos para o amanhã, para um 5G, para um 6G de velocidade. Então, essa terra regenerada, nós pensamos terra regenerada. Então, melhoria da tecnologia, temos que pensar. E se vai ter melhoria da tecnologia, os espíritos que estão aqui não podem ficar ligados a fake news. Não podem ficar ligados à indiferença de ver o outro irmão comendo comida no lixo, achar que está muito bom. Não podem ficar numa situação de achar que pode se descartar um celular a cada ano e não fazer nada pelo seu próximo. Todos nós temos as nossas responsabilidades psíquicas, temos as nossas responsabilidades espirituais e os nossos compromissos, que devemos agir e tomarmos as atitudes mais compatíveis e mais coerentes com as nossas condições espirituais. E muitas das vezes nós queremos anestesiar a nossa condição espiritual simplesmente para desfrutarmos de alguma coisa, alguma regalia que às vezes não fazemos jus. Fiquemos atentos para que não criemos com as nossas ações vínculos com as trevas, não criemos com os nossos preconceitos vínculos que complicam a nossa existência. Porque você deixar de atender o seu filho porque você tem um preconceito religioso, você está dizendo que você quer ficar num planeta de provas e expiações. Não vai ser mais a Terra, você vai ter que ir para onde vai estar lá caminhando, talvez há 100 anos atrás. 100 anos atrás já é bem mais complicado do que agora, não é? Há 100 anos atrás não se tinha televisão, telefone, tablet, celular. Você quer estar num planeta, condições evoluídas,
100 anos atrás da Terra? 100 anos mais atrasados do que a Terra atual? Ou você quer ajudar ou impulsionar o progresso da Terra? É escolha sua. Então, eduque seus obsessores. Ajude a você se espiritualizar. Se você não quer mudar de religião, a doutrina espírita nunca fala que você tem que mudar de religião. Fala que você tem que ser um bom cristão. E porque você deixou de frequentar seu templo religioso lá 3 meses para ir na casa espírita, tratar de um ente querido seu, você está sendo um bom cristão. E é isso que interessa para nós. Nos casos mais graves, utilizam-se os ovoides para vampirização, o que resulta numa questão bastante dolorosa e complexa de ser solucionada. O ovoide ele age como uma sanguessuga. São espíritos que não têm mais a forma humana, eles estão na forma de uma bola, braços e pernas bem mirrados, pescoço mirrado, e eles usam esses espíritos para serem colocados como se fosse um sanguessuga mesmo. Vai pegando eles principalmente na área da cabeça, na área do tórax, criando doenças e problemas muito sérios, além dos chamados elementais, que às vezes são usados para o mal. Os obsessores valem-se dos instantes de sono físico de suas vítimas para intensificar a perseguição. E aí, o que você assiste antes de dormir? Uma palestra que te esclarece ou um filme que fala de uma guerra, de vingança ou de sensualidade? Erotismo? A escolha é de cada um de nós. À medida que nós vamos trabalhando intimamente para nos aperfeiçoar, nós temos que ver que precisamos ter um bom sono, uma boa noite de sono, e aí dentro do quarto não pode ter televisão, não pode ter computador, celular, tablet. Ah, mas eu uso como despertador, deixa na sala. Despertou, você levanta, vai lá. Ah, eu gosto de ficar mais 10 minutos na cama, então você está guardando muita mágoa. Quem acorda e quer ficar mais um pouquinho na cama, está guardando mágoa, procure um bom homeopata para se tratar. O remédio é o nato muriático. Bom, nestas ocasiões do sono, mostram-se como realmente são, no intuito de provocar e exercer, com isso, maior domínio. Quando já há uma sintonização bem estreita, facilita, sobretudo, pela culpa, o remorso e o medo. O obsessor age como dono da situação. No momento em que você se deixa entregar a eles, pelos mais variados mecanismos de dor, de sofrimento, é hora que eles vão te pegar, é hora que eles vão trazer para você todos os transtornos, todas as dificuldades, todas as dores. Portanto, precisamos aprender a fazer valer os nossos bons sentimentos, fazer valer os nossos ideais de amor e de paz, para prosseguirmos a nossa caminhada, evoluindo, construindo e edificando as forças do bem, as forças da luz, para que estejamos amanhã melhores do que hoje e melhorarmos sempre tal qual é a lei. Porque a lei divina traz para nós essas oportunidades, essas necessidades de procurarmos crescer, de procurarmos estabelecer uma meta evolutiva maior para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, e assim, a cada dia, a cada instante, sermos seres melhores. Os obsessores vão aproveitar as brechas morais. Se você assistiu uma palestra edificante, se você fez uma oração sentida e deitou para dormir, você já ficará meio fora do alcance deles. E à medida que essas ações se repetem, associada, é importante entender isso, a frequência é uma casa espírita, toma passe, toma água fluidificada, aí você vai se desligando e tornando menos acessível a ação desses espíritos. Nós somos os nossos próprios terapeutas interiores. Aquele que vai nos fortalecer intimamente é o Evangelho. Os outros tratamentos são coadjuvantes no processo de desobsessão e são importantes. Inclusive a homeopatia tem efeitos maravilhosos, levando o perseguido a sítios aterrorizantes, visando desequilibrá-lo emocionalmente, deixando plasmadas na sua mente as visões que tanto amedrontam. Envolvem a vítima com seus fluidos morbíficos e, em certos casos, chegam à posse quase completa destas, através de complicadas intervenções no seu perispírito.
A ação desses espíritos é muito bem calculada, muito bem planejada. No livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier, tem um exemplo muito claro de como eles agiram, de forma direta, de forma indireta, para atormentar, para obsediar, e depois, de forma direta, de forma indireta, para tratar. Então, tanto existia aquela ação indireta, indo nas pessoas em torno de quem era o alvo, como tinha também a ação direta, indo na pessoa que eles queriam obsediar. E também, no momento do resgate, ali junto Gúbio e André Luiz, e se não me engano Hilário, eles estavam ali, os três, avaliando o caso, analisando para como que eles iam agir na interação com aquele grupo para recuperarem a pessoa que estava naquele processo. E resgatar dezenas, milhares de espíritos tratando uma obsessão. Se nós entendêssemos as sagradas ações de um tratamento desobsessivo, nós estudaríamos mais a desobsessão e teríamos mais casas fazendo a desobsessão, inclusive a autodesobsessão, porque tem casa que está no processo de obsessão, por não estudar, por não observar. Essas intervenções no perispírito do encarnado, alguns espíritos chegam a colocar determinados instrumentos para a pessoa dar respostas automáticas, falam-se em chips, onde eles comandam a pessoa por um controle remoto. Não precisa de ir tão longe, existem mecanismos da hipnose que vai fazer com que aquela pessoa haja mais ou menos dentro dos padrões que eles querem que seja, que a pessoa haja, que a pessoa tome as atitudes. Os sítios para onde eles levam as pessoas, muitas das vezes são aqueles tais quando pintam nos quadros do inferno, de Satanás, de demônio, aqueles seres aterrorizantes, aqueles locais cheios deles, e aí eles plasmam isso na mente da pessoa pelo seu Wi-Fi psíquico. Portanto, procure sintonizar o seu Wi-Fi com os bons espíritos para que ele não entre nessa faixa de sintonia. E a senha que veda-nos a sintonizar com os maus é a caridade, a oração e o culto do Evangelho cada dia em nosso lar, em nosso coração, para que estejamos cada vez mais aptos a elevar os nossos sentimentos e sintonizar com os bons e fugirmos das ações e dos sentimentos daqueles que levam-nos a sintonizar com os maus. Manuel Filomeno de Miranda narra que, em um paciente atormentado por obsessores cruéis, foi implantada pequena célula fotoelétrica gravada de material especial nos centros da memória. Operando no perispírito, realizou o implante, induzindo a vítima a ouvir continuamente a voz dos algozes, ordenando-lhe que se suicidasse. É o que a gente falou dos chips, aqui fala de uma célula fotovoltaica, e aí a gente precisa de compreender bem isso ali. Um colega nosso, terapeuta, que ele é da linha da Umbanda, e então os espíritos lá falaram para ele que o arsênico álbum acima do CH7, ele dissolve essas células fotoelétricas, eles dissolvem esses chips. Portanto, saibamos utilizar os remédios adequados, saibamos ter um terapeuta que entenda da doutrina espírita perto de nós, que nos ajude a nos melhorar espiritualmente para podermos aprendermos os caminhos que nos conduzem a Deus. Certa vez eu cheguei numa casa espírita, na cidade do interior, e fui assistir a reunião. E a pessoa que estava conduzindo aquela reunião, ela estava num desequilíbrio interno tão grande que ela falava tantas asneiras. Aí, tudo que a gente tentava explicar, ela tentava suplantar com as ideias delas, que eram bem estranhas, que não estavam condizentes com a doutrina espírita, muito menos com o evangelho que nós estávamos estudando. Eu parei, fiz uma oração, tentei entrar em sintonia com nossos mentores, e a Ana Barilova disse o seguinte: a reunião mediúnica que vai acontecer de agora a pouco vai só para tentarmos amenizar a situação de desequilíbrio desta criatura e de outras que vão participar. Hoje não dá para pensarmos em tratar espírito nenhum. Até os que vieram aqui, foi melhor que os mantivéssemos afastados para conversarmos com eles, com os recursos que a casa psíquica que a casa tem, à parte, do que no grupo onde está acontecendo o estudo. Tamanho desequilíbrio dessas pessoas encarnadas que estavam ali no grupo. Portanto, meus irmãos, muitas das vezes nós precisamos parar,
fazemos oração e ver se nós não estamos nessa situação de atrapalhar o tratamento, atrapalhar o trabalho. E tem muita gente que às vezes falam que vão trabalhar, né, na casa espírita e são instrumentos do mal ali dentro. Em todas as religiões vai ter. Na igreja católica tem, na igreja protestante tem. Onde tiver ser humano, tem uma amostragem do que existe no plano espiritual. Portanto, as ações do bem e do mal também estão em amostragem em todos os setores do segmento humano. Nos Bastidores da Obsessão, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, no capítulo 8, o livro é na editora FEB. Isso nos Bastidores da Obsessão, esse livro é muito bonito, é um livro muito importante para a gente entender os mecanismos da obsessão. São uma série, se não me engano, de 7 livros que abordam exatamente sobre a obsessão. No nosso site, série de livros espíritas, tem lá o projeto Manuel Filomeno de Miranda e os livros, e esses livros sobre desobsessão e obsessão, desse trabalho que o Divaldo mais o Manuel Filomeno de Miranda trouxeram para nós, tem lá a sequência certinha dos livros, na ordem que eles foram editados. É Kardec e Espiritismo.com.br, série de livros espíritas. Tem várias séries, aí você vai achar todas as que eu conheço, né? Se quiserem colaborar com mais algumas, deixe lá nos comentários, a série manda pra gente por e-mail, a gente vai colocar lá no site, enriquecendo o conhecimento de vocês que pesquisam e dos nossos colegas que vão lá pesquisar. Tais processos denotam imensa crueldade, mas não devem ser motivo de surpresa para nós, pois sabemos que, nas esferas físicas quanto na esfera espiritual, os homens são os mesmos. Não há também entre nós processos de tortura inconcebíveis? Esse livro foi escrito em 86, o mundo ainda estava em grande turbulência no fulgor da Guerra Fria. O que vem fazendo o homem em todos os tempos, em todas as guerras e até em tempo de paz, se não tentar aperfeiçoar os métodos de suplício, de modo a torná-los mais requintados, com o fito de provocar dores cada vez mais acerbas em seus semelhantes. Sintonia com as trevas, ações das trevas, sintonias, índoles más, ações más, que nós estamos aqui à mercê dessas forças, porque somos herdeiros dessa civilização. Se nós olharmos para trás, 30, 40, 50 anos atrás, se formos a 70 anos atrás, estava chegando o fim da Segunda Guerra Mundial, onde atrocidades aconteceram. Caminhando para frente, nós vimos várias guerras: Coreia, Vietnã, Angola, Moçambique, Iraque, Afeganistão, Líbia, na Libéria. Ou seja, graças a Deus hoje só temos um foco de guerra ativa, embora temos várias guerras, principalmente psicológicas, envolvendo o mundo. Mas é com o nosso melhorar íntimo, com a nossa evangelização, que vamos nos tornando espíritos melhores, espíritos que ajam no bem, que edificam o bem. Portanto, todas as nossas ações devem ser voltadas para entender que os espíritos são reflexos dos homens. Portanto, quando formos conversar com esses espíritos, tentando mostrar para eles a disfunção psíquica que eles possuem por estar apegado ao mal e terá consequências sobre eles próprios, então também repercutirá nos homens a melhoria, porque à medida que melhora os espíritos que obsediam, vai melhorar os homens que são obsediados. Portanto, repetimos a importância do trabalho de reestruturação, de regeneração, para que nós saibamos agir, edificando e construindo as bases do bem, do amor e da caridade. Principalmente no momento das reuniões mediúnicas, que devem ser sempre voltadas para as realizações do bem. Temos acompanhado os mais diversos casos de obsessão e sentimos de perto os dramas que se desenrolam nas sombras, nos círculos íntimos de tantas criaturas que padecem esse afugente problema. Porque semanalmente os ouvimos,
sentimos, recebemos durante a reunião de desobsessão, quanto nos inteiramos de casos que nos comovem e surpreendem pela complexidade e o inusitado das situações. Está bem claro aqui? Ela trabalha com reunião de desobsessão. Todo mundo que trabalha em reunião mediúnica, reunião de desenvolvimento mediúnico, reunião mediúnica, reunião de desobsessão, todas são de desobsessão. A complexidade da obsessão é que vai sendo menor à medida que as pessoas estão menos preparadas. Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas à medida que as pessoas vão se preparando, vão se valorizando como seres humanos, como trabalhadores espíritas, então vai se edificando as possibilidades, vai se edificando as ações para que tudo aconteça da melhor forma possível e possamos então engrandecermos-nos com esse banquete divino que é uma reunião de desobsessão, onde podemos ajudar espíritos que nos atacam e que atacam pessoas que nunca vimos e nem nunca veremos, nem sabemos quem é. Mas ali aportam, trazidos pelos mentores, em condições de extremo sofrimento, e são esclarecidos e saem melhores. E muitas das vezes voltam para nos agradecer, dizendo que já estavam cansados daquele processo de sofrimento, que hoje, como trabalhadores do bem, podem contribuir conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos envolvendo nas boas vibrações que conseguiram adquirir. Portanto, é necessário que trabalhemos sempre nesse trabalho de engrandecimento espiritual para nos fortalecermos a todos, onde quer que estejamos. Grande número de entidades se manifestam dizendo estar em determinado local, ao lado de certa pessoa, e que aí são constrangidas a permanecer, tendo inclusive medo de sair, de desobedecer, de serem retiradas, porque o chefe castiga, não deixa, etc. Então, esses espíritos que ficam nessas regiões de sofrimento e ficar do lado de alguém que está passando por sofrimento é um sofrimento. Porque por mais cruel que seja o espírito, na hora que ele vê aquela pessoa sofrendo, vê aquela pessoa passando por todo aquele sofrimento, por todas aquelas dificuldades, ele começa a se amolecer. Ele começa a ter os princípios de transformação. E é, portanto, importante que nós estejamos em condições de servir melhor, de trabalhar melhor, para que possamos ajudar as pessoas de uma forma melhor, de uma forma mais útil, de uma forma tão necessária ao processo de aperfeiçoamento de todos nós. Porque o aperfeiçoamento não é só do espírito encarnado, e nem só do espírito desencarnado, é da equipe mediúnica, é do grupo envolvido no processo. Todos melhoram-se. Porque à medida que você ajuda alguém a se melhorar, óbvio que você ajuda-se a melhorar também. Outras se comunicam confessando abertamente que foram encarregadas de assustar determinada criatura ou família. Para isso provocam brigas, intrigas, confusões, insuflando ideias desse teor naqueles que se mostram receptivos, envolvendo-os com seus fluidos perturbadores, rindo-se dos resultados, zombando do medo e das preocupações que acarretam. Portanto, nós precisamos estar atentos nas nossas ações, em como nós agimos, em como nós interagimos, para que possamos estabelecer como meta a nossa melhoria íntima. Mas para que possamos alcançar a nossa meta de melhorarmos intimamente, nós temos que tomar ações, atitudes que venham nos fortalecer, que venham nos engrandecer. E é de extrema importância sabermos que espíritos nos envolvem, nos manipulam, segundo as nossas tendências. E aí, precisamos corrigir as nossas tendências, para sermos melhores, para estarmos melhores, para conseguirmos viver de uma forma melhor. Zombam declaradamente das pessoas, revelando o modo de ação que empregam com a finalidade de se vangloriarem da própria esperteza e infundirem o temor entre os participantes da reunião, visto que também os ameaçam de usar em seus lares os mesmos métodos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos primeiro ter fé em Deus, confiança que Jesus Cristo é o governador espiritual da Terra, que Ele conduz o leme dessa existência, da nossa existência, e o leme desse planeta com total segurança. A partir dali, nós vamos deparar com um outro fator,
uma outra situação, que são os espíritos que ali chegam, cada um com as suas possibilidades, cada um com as suas necessidades. Mas à medida que o nosso sentimento é de amor, de fé, de esperança, de caridade, eles serão constrangidos a sentirem isso em seus corações. Porque nós temos que irradiar desse sentimento. E logicamente que nós só conseguimos fazer isso porque nossos mentores são bons, irradiam amor, irradiam caridade. E por que nós conseguimos sintonizar com eles? Porque nós já aprendemos a criar uma energia de amor, de fraternidade e de caridade. Portanto, criar esse vínculo, criar esse sentimento e fazermos da melhor forma possível aquilo que nós nos propomos a fazer. Fazer com profissionalismo. Aí você fala assim, mas trabalhar na doutrina espírita com profissionalismo? Por que não? Ali você recebe bônus horas, querido. Ou querida. Ali você está recebendo o seu bônus horas. Então, você tem a responsabilidade de agir profissionalmente, como um espírito momentaneamente encarnado. Porque quando você chegar no plano espiritual, você fala assim, eu vou lá naquela reunião, já estou até cansado, estou até nem pensando em ir. Estou com vontade de comer uma feijoada hoje. Por que você não pode deixar a feijoada para amanhã? Não, hoje que eu estou com vontade. Tem gente que age assim. Isso é falta de respeito com os espíritos. É falta de profissionalismo. Se você tem uma reunião no seu ambiente de trabalho e fala assim, você tem que um esporte fino, você não vai sair de chegar lá de bermuda. Então nós temos que ter responsabilidade no trabalho espírita que nós estamos fazendo. Porque o trabalho espírita é uma continuidade daquilo que nós somos intimamente. E com quem nós estamos sintonizando no mundo espiritual. Onde você quer estar? Certa vez, na reunião em que colaboramos, sentimos a presença de um grupo de espíritos desencarnados, entre 15 e 18 anos. Tinham a aparência desses que vemos nas ruas, denominados pivetes ou trombadinhas. Dentre eles, comunicou-se uma mocinha desencarnada aos 17 anos, maltrapilha e extremamente zombeteira. Portanto, que tipo de palavra você se dirige a esses nossos irmãos que estão nas ruas, maltrapilhos, tentando buscar um pedaço de pão? Contou-nos que andava ao léu pelas ruas, tal como faziam antes, dedicando-se especialmente a entrarem nos lares cujas portas estivessem abertas, e aqui no duplo sentido, físico e espiritual, com a finalidade de provocar desordens e brigas entre os moradores, isto descritos num linguajar peculiar, com a gíria comumente empregada. Também contou que tinha prazer em usufruir do conforto dessas casas, refestelando-se nas poltronas macias e desfrutando de comodidades que não tiveram em vida. Obviamente, isso só era possível nos lares em que, embora havendo conforto material, o ambiente espiritual não diferenciava muito do que era próprio a esses pivetes desencarnados. Bom, primeiramente nós vamos lidar com eles, ela está mostrando para a gente assim, porque é a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia. Mas aqueles espíritos são irmãos nossos, que foram muitas das vezes nas casas que ofereceram no plano espiritual amparo aos carentes, amparo aos necessitados. E quando reencarnam, não admitem nem que se dê um pacote de arroz para essas pessoas. Que dirá mais uma cesta básica. Embora acumulem-se de bens, sofás macios, televisores, um em cada quarto, uma televisão, um computador, um tablet para cada filho. Mas esses espíritos que não foram ajudados por aqueles que se comprometeram a fazer o bem, de comprometeram a fazer a caridade, livres do corpo físico, voltam à casa de seus amigos, de seus companheiros. Por isso nós assistimos na Terra tantos desastres que todos os sociólogos, filósofos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas tentam explicar das mais variadas formas, respeitáveis.
Mas a doutrina espírita traz uma nova visão, um novo ampliar no contexto daquilo que nós precisamos ver. E aí, aquilo que era simplesmente um distúrbio social moderno da drogadição, da prostituição, da promiscuidade, passa a ter um outro contorno, o desleixo espiritual da humanidade atual. E aí, traz uma série de complicações que poderiam ter sido evitadas com um ato de caridade. Portanto, entendamos que essas pessoas, esses seres humanos que andam jogados pelas ruas, são irmãos nossos, necessitados do nosso amparo, do nosso apoio e da nossa comiseração, da nossa misericórdia. Muitas das vezes, nós que os criticamos, que usamos os mais variados adjetivos para nos referirmos a eles, ao desencarnarmos, teremos um peso na consciência, porque somos responsáveis por eles estarem assim. Porque não fizemos a nossa parte. Bom, vamos continuar para ver como ela conversou com eles. Foi preciso muito amor e carinho de toda a equipe para conscientizá-los de que existia para todos uma vida bem melhor, que se quisessem despertar para ela, que havia ao lado deles pessoas que os amavam e que desejavam aproximar-se para auxiliá-los, e que acima de tudo estavam Jesus, o amigo maior, que não desampara nenhum de suas ovelhas. Questão 930 do Livro dos Espíritos. Num país verdadeiramente cristão, ninguém pode morrer de fome, ninguém pode passar fome. Portanto, todo o trabalho de ajuste social, que procure fazer o bem, que procure tirar da rua essas crianças pelos mais variados mecanismos, tem que ser muito valorizado por nós. Porque se nós não ampararmos aqueles pobres coitados que estão jogados às traças, como normalmente costumam dizer, o que será deles? Eles vão morrer? Vão. E muitas das vezes vão se tornar obsessores. Não são obsessores porque são maus. Obsessores porque estão, como disse a menina, vadiando pela rua, vagando para lá e para cá, achando casas abertas, física e espiritualmente, para que eles adentrem, para que eles aconcheguem-se. E nenhum de nós estamos livres da ação desses espíritos. Todos nós podemos estar momentaneamente sob a ação de um deles ou de um grupo deles, até que estejamos numa casa espírita, assistindo a reunião pública, tomando um passe, nos fortalecendo para os embates da vida. Como a carência de amor dessas almas fosse bem maior que toda a revolta que os abrasava, aos poucos emocionaram-se com os cuidados e carinho de que foram alvo. E ao final, sob a liderança da jovem que se comunicou, uma espécie de porta-voz do grupo, e que foi também a primeira a se sentir amorosamente confortada, o grupo foi levado, após a prece comovente feita pelo doutrinador. Essa prece que o doutrinador, na época falava doutrinador, hoje fala-se dialogador, faz, é fundamental. E também é fundamental oferecer para eles o conforto. Então, normalmente a técnica que eu uso é: atendo o espírito, converso com ele, cumprimento, dou aquelas boas-vindas e, a partir de um determinado momento, a gente faz uma oração. E a dar prosseguimento ao diálogo, eu gosto muito daquela frase que Jesus fala para o senador Públio Lentulus: você tem 1 minuto para decidir a sua vida. De agora em diante, você pode escolher aonde você vai estar. E aí a gente mostra para eles. Normalmente são 4 opções: reencarnar em situações muito miseráveis, nascer com deficiência congênita, ser deportado para outro planeta mais infeliz do que a Terra, ou regenerar-se na busca de melhorar o seu aprimoramento moral e ético e trabalhar na seara cristã. Essas 4 opções, a maioria deles entendem que eles precisam se melhorar. Mas uma outra frase que é muito importante é a gente dizer para eles: olha, você está carente de uma cama limpa para dormir, de uma sopa reconfortante. E os nossos mentores vão te levar para uma instância de refazimento espiritual, onde vocês irão encontrar a sopa reconfortante, a cama limpa e agradável. E além do mais, estudo para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento.
Mas para isso vocês precisam ser dóceis à ação desses nossos amigos, desses nossos mentores. E principalmente que vocês lembrem-se sempre que vocês são filhos de Deus. Vocês merecem o melhor, vocês merecem trabalhar para a luz. Como vocês podem ver, ali fora tem um ônibus que vai levá-los, todos vocês, para essa instância. Você, que está aqui se comunicando, e todos os seus amigos que vieram contigo. A maioria das vezes, quando a gente termina de falar assim, ele fala assim: meus amigos já estão entrando no ônibus. Isso é muito gratificante. Significa que nós estamos sendo úteis na seara do bem. Desculpa a emoção, mas a gente faz algumas reflexões, vai falando e pensando em outras situações. Portanto, meus irmãos, durante a comunicação foi-nos possível divisar alguns quadros da vida dessa quase menina, que nasceu, cresceu e viveu em locais em que os homens habitualmente dominam na sarjeta. Sua desencarnação foi trágica, vitimada pelos maus tratos de um homem. Logicamente, passando uma vida toda de sofrimento, em condições subhumanas, e ainda desencarnar numa situação trágica, esse espírito vai se tornar uma máquina de obsediar. Vai se tornar uma máquina perfeita de ação sobre as ações dos homens para torná-los um pouco pior. E essa evangelioterapia, esse diálogo fraterno, essa comunicação que nós oferecemos a eles, os trazem para a luz do entendimento superior, onde eles vão se desligar daquilo, compreendendo que as injustiças sofridas foram o mecanismo das leis divinas para ajustá-los para o amor, para despertá-los para uma nova realidade. Não que tenhamos que sofrer para despertar o amor, mas porque a maioria das pessoas na Terra ainda não entendem a importância da caridade, ainda não entendem a importância de fazer o bem, ainda são covardes que permitem que ações nefastas aconteçam na humanidade e até às vezes apoiam covardemente, por falta de amor no coração. Mas saibam, a lei divina é inexorável e achará na nossa consciência, na consciência de todos que assim pensam, em desacordo com as leis divinas, o caminho do sofrimento e da dor, que não seja na Terra, mas seja em outro planeta inferior. A nossa obrigação é nos educarmos para a luz. E quem se educa para a luz é caridoso, atende com amor, atende ajudando, atende amparando e, principalmente, valoriza as ações da caridade, seja onde for, com quem for. Esse pequeno grupo de espírito não tinha consciência completa do mal que causavam, embora desejassem fazê-lo, vingando-se da sociedade que sempre os desprezara. Viviam de modo quase semelhante ao que levavam quando na vida material, apenas sentindo-se mais livres e com mais facilidade de ação. Está lá no Evangelho. Morto o mal, morto o veneno, mas não vale para os seres humanos que podem vingar-se, que podem obsediar. E eu tenho uma desconfiança, que não é só minha. Alguns animais também obsediam. Certa vez, atendemos a um jovem garoto, ele tinha 9 anos na época, e ele não conseguia aprender, tinha muito medo, tinha certos trejeitos estranhos. E, numa reunião de desobsessão, um médium vidente viu que tinha um macaco. E o macaco estava muito furioso. E ficava aquele grupo de macacos ali naquela fúria toda, dizendo, irradiando ódio para ele. E alguém disse, ele era um cientista que fez experiência genética com esses macacos. E esses macacos o perseguem e querem matá-lo, destruí-lo. Aí eu fico pensando o seguinte, eram os seres humanos que de tanto ódio se transformaram-se pela licantropia em macacos? Ou eram macacos que já desenvolveram um sentimento de vingança, de ódio? Não tive a resposta. Mas eu sei que nós temos que ter cuidado. Não maltrate os animais, porque tem consequências também. Então, o desenvolver dos bons sentimentos, por mais que fala, mas a doutrina fala que os espíritos dos animais, ou o princípio inteligente dos animais, sim, fala.
Mas falou isso há 150 anos atrás. Nós já passamos 150 anos que desenvolvemos tecnologias diferentes, ações diferentes, destruímos muito a natureza, interferimos drasticamente na vida dos animais. E os animais também evoluíram. Leões hoje são caçados por búfalos lá na África do Sul. Portanto, o mundo evolui das mais variadas formas. Antes os leões caçavam os búfalos, ainda caçam, mas os búfalos também se organizam e atacam os leões. Principalmente quando acham uma fêmea com a ninhada de filhote, sozinha. Eles matam todos os filhotes. Ou seja, o princípio inteligente dos animais também evolui. Nos Obras Póstumas relata isso. Tudo evolui. Passemos a ter mais amor pelos seres vivos no geral. E respeitarmos mais a natureza, e porque é isso nós estamos respeitando nós mesmos. Viviam de modo... Então, eles estavam da mesma forma que eles viviam quanto encarnados, agora eles viviam desencarnados, só com facilidade de ação para vingar-se daquilo que eles sofreram. Ao serem esclarecidos, deixaram em paz grupos de famílias. Imagine quanto benefício traria para a humanidade se todas as casas tivessem pelo menos uma reunião mediúnica séria para orientar esses espíritos. Não tinham ciência de que poderia haver para eles um outro tipo de existência, revelando-se-lhes na reunião aquele outro caminho, o das bênçãos do alto, em forma de trabalho digno e edificante. É o que a gente já comentou, mostrando para eles que eles podem se melhorar, podem trabalhar, podem estudar, vão ter uma instância de refazimento para eles, onde eles vão se adaptar à nova fase para se aproximarem de Deus. O obsessor poderá valer-se, se for do seu interesse, de grupos semelhantes, visando a acelerar a consecução dos seus planos. Na quase totalidade dos casos que observamos, o obsessor não age sozinho. Sempre arregimenta companheiros, comparsas que o ajudam e outros que são forçados a colaborar, cientes ou não do plano urdido pelo chefe. E outros que se comprazem em colaborar, como esse grupo, quando se eles tivessem um chefe que os orientasse a fazer o mal, eles iam com o maior prazer. Então, quando a gente fala que eles arregimentam companheiros, está cheio de espíritos na rua que, assim como tem pessoas na rua em condições bem desagradáveis de sofrimento, tem espíritos no mesmo patamar que desencarnaram naquelas condições e ainda pensam daquele jeito. Esses espíritos que querem se vingar de alguém, chega, os convida para ir, orienta, treina-os. No livro Ação e Reação, mostra-se bem isso, que existe a escola dos vingadores no mundo espiritual, para melhor obsediar. Várias obras da literatura mediúnica espírita narram obsessões complexas, mostrando detalhadamente os meios e técnicas empregados pelos verdugos. Em Ação e Reação e Libertação, são 2 livros, já citamos Ação e Reação, já citamos Libertação, encontramos, respectivamente, o caso de Antônio Olímpio e seu filho Luiz, e o de Margarida. Em ambos, Olímpio e o filho Luiz é no livro Ação e Reação, e Margarida no livro Libertação. Em ambos estavam grandes falanges de obsessores, igualmente do caso da família Soares, na obra Nos Bastidores da Obsessão. Isso eu já li, mas não lembro do caso da família Soares. Bom, é importante, tem que estudar de novo, né? É importante nós entendermos que as ações conjugadas de reuniões mediúnicas e espíritos treinados no mundo espiritual para fazer o bem, desarticulou aquela gangue, aquela ação de espíritos maus, de espíritos que atormentavam aquele grupo. Portanto, nós precisamos aprender a trabalhar para edificar realmente o bem na vida onde nós estivermos, na vida das pessoas que caminham junto conosco. Para que se atenda
ao obsidiado imprescindível socorrer simultaneamente toda a falange de algozes que o cerca. Aos poucos, essas entidades menos felizes são atraídas para a reunião de desobsessão num trabalho de grande alcance e profundidade. Então, a reunião de desobsessão, ela não é simplesmente uma reunião que João vai lá fazer um trabalho, José vai lá fazer um trabalho. São grupos de espíritos que vêm nos ajudar, que vêm participar assiduamente conosco para nos proporcionar o bem-estar necessário para conseguirmos o intento de ajudar todo aquele grupo, para fazer com que todo aquele grupo se regenere, todo aquele grupo se equilibre no trabalho do bem, no trabalho edificante da luz. Geralmente, quando o chefe se comunica, quase todos os seus prepostos já foram atendidos e encaminhados, o que o torna enfurecido ou desesperado, tentando regimentar novas forças e ameaçando os membros da reunião, que ele culpa e para os quais transfere parte do seu ódio. É muito bonito isso, é muito importante. Quando esses espíritos chegam nesse momento de se esbravejar, de ficarem ali criando todo um patamar de encrencas, de brigas, de desatinos, de tentar discutir, bater boca com as pessoas que estão lá, que ninguém vai entrar na onda dele, é claro, mas ele chega muito feroz, ele já perdeu todos os seus soldados, todos aqueles trabalhadores que ele tinha. E aí, ele vem para o diálogo final, do resgate final daquele trabalho. Aí a desobsessão está completada. Fica o convite ao trabalho do bem. O magnetismo dos médiums é importante, que tem médium que tem um magnetismo propício à desobsessão. Porque ele vai desobsediar naturalmente, mas nem todos. E às vezes tem duplas que fazem isso. O dirigente tem que ficar atento para não separar essa dupla. Que tem dirigente que parece ter um capetinha falando na cabeça dele lá para ele separar a dupla que está fazendo o trabalho de desobsessão e às vezes desobsessão de autoridades. A gente tem que aprender algo mais sobre reuniões mediúnicas, estudar bastante para que a gente compreenda o quanto ela alcança, o quão belo e intenso é o alcance das reuniões mediúnicas. Daí porque é fundamental que a reunião seja toda ela estruturada na fé inabalável, nos quais, acendrado amor ao próximo, na firmeza e na segurança que une todos os seus integrantes e, especialmente, sobre a amorosa orientação de Jesus e dos mentores espirituais, que são, em verdade, o sustentáculo de todo o abençoado ministério socorrista. E aí, tem casa espírita, tem dirigente, aqui não tem mentor. Mentor aqui somos nós. A gente ouve isso. Tem que ter o mentor. Não sabemos que é o mentor, mas nós rezamos por ele e pedimos a Deus, abençoe os mentores dessa reunião. Melhor. Atender a sugestão dos mentores. Olha, nós precisamos comer menos antes da reunião mediúnica. Precisamos. Os orientais, eles tratam muitas doenças com jejum. Jejum é uma terapia oriental de elevadíssima hierarquia de tratamento, de possibilidade de recuperação da saúde. Entendam isso. Não fica repetindo esse jargão que é jejum moral, jejum isso, aquilo. Não. É jejum mesmo, de comer menos, comer pouquinho, uma coisa leve. Como disse o Chico, a gente comia chuchu com arroz. E com isso, a gente ia para a mediúnica com o estômago um pouco vazio, fraco. Um dia eu tentei comer chuchu com arroz, eu fui dormindo, porque eu não aguento comer só chuchu com arroz. E o chuchu me dá sono. Então eu tinha que comer outras coisas. Antes da mediúnica, como muito pouco. E quando a gente participa de algumas reuniões que é de manhã cedo, aí eu como o mínimo necessário, é só um copo de suco, leve, e depois que termina lá, aí sim a gente vai lanchar. E outro detalhe, à noite, a reunião da noite, eu não vou jantar. Quando eu janto às 3h30, 4h, porque depois eu não vou comer mais até terminar a reunião. Então, é importante que a gente faça esse jejum. Ah, você é perfeito? Não, eu estou relatando para vocês experiência. Nós estamos aqui para trocar experiências. Não sou mais do que ninguém. E só consigo fazer isso porque um grupo de espíritos me ajudam. Se esse grupo de espíritos não estiver me ajudando, como que eu vou fazer o trabalho? Não vou conseguir. Então,
Entendamos que tem que ter um mentor e a equipe tem que colaborar com esses mentores. Frente a um obsessor cruel e vingativo, que ameaça não só os da equipe encarnada, mas também que diz estender o seu ódio aos familiares dos que ali estão presentes, desafiando-os com todos os tipos de agressões verbais, evidentemente, sofrendo a necessária censura do médium, que as transmite e que só a deixa passar aquilo que o bom senso permita. Bom, então esse espírito quer chegar ali e passar uma série de ameaças, mas o bom senso do médium vai coibir, vai dar um limite nessas palavras. Não vai deixar que ele expresse na profundidade da intenção que ele quer expressar. Com isso, a gente vai conseguindo, então, vencer alguns obstáculos e superar algumas dificuldades inerentes ao trabalho, inerentes àquele trabalho que nós precisamos fazer para conseguirmos alcançar a meta de nos aprimorar, de nos aperfeiçoarmos, para que consigamos ser melhores, para que consigamos construir o nosso íntimo melhor. E saber que as ameaças deles, nós temos que ficar mais vigilantes, mais atentos às orações, evitar determinados comportamentos, que às vezes de xingar no trânsito, de achar que tem que devolver uma fechada, porque evitando isso, nós estaremos nos aperfeiçoando, nós estaremos crescendo e nos aprimorando para ficarmos mais imunes às ações desses espíritos vingativos que querem nos atacar. E, logicamente, confiarmos nos nossos protetores, nos nossos mentores, porque eles sempre estarão com a sua equipe a postos. E para cada trabalhador espírita, normalmente, tem de 5 a 25 espíritos para proteger, desde que ele se imponha às devidas reformações morais, reformulações de conceito de vida e procurar se aprimorar. Trabalhamos em paz, com fé e esperança, mas que ainda assim são de molde a atemorizar os menos afeitos a esses serviços. Unicamente resistem aqueles que estão preparados para tal mistério. Os que tenham fé e experiência e que amem esse trabalho e, por conseguinte, tenham amor para doar a esses irmãos infortunados que a dor marcou profundamente. Não precisamos ter medo. Quem vai ficar na reunião de desobsessão, nessas reuniões mais pesadas? Fé, coragem, determinação. Não pode ter ressentimento entre os grupos e as pessoas do grupo. Agir no mais estrito valor do bem, do amor, da caridade. Ame. O exercício do amor que eu sugiro para as pessoas é assim. Você está assistindo um jornal na televisão, aí falou que alguém cometeu um crime absurdo, estuprou, matou, esfaqueou. Reze por ele. Reze pelo agressor, reze pelo criminoso. Treine fazer isso, porque na reunião mediúnica, quando chegar lá, o obsessor vai estar redirigindo alguém que fez isso, que matou, que estuprou, que esfaqueou, que destruiu uma família. Aí você fala, nós temos que amar a ele. Aí fala assim, mas lá na sua casa, você estava assistindo o jornal, xingou alguém que fez a mesma coisa. Por que você quer que eu ame esse aqui e você não ama aquele lá? Entendeu? Então esse trabalho que nós temos que fazer de reformulação de conceitos íntimos começa dentro do nosso lar. Na hora de fazer a oração, o político cometeu tais erros. Que Jesus acenda a luz do amor no coração dele e que ele desperte para Deus. Você fez uma oração, você fez sua parte. E Deus vai sempre fazer o melhor dentro daquilo que é possível fazer. Entendamos que esse irmão que chega lá esbravejando, ele passou por experiências que o marcou profundamente na dor. E nós temos que ter a experiência de amor e de fé que estamos protegidos da ação desses espíritos. Não imunes, mas protegidos. E tenho a mais absoluta convicção no amplo amparo de Jesus, através da direção espiritual que orienta todas as ocorrências. E, por que não dizer, esteja preparado para sofrer e chorar pela dor que, ao selvaja esses corações, os transforma em seres quase irracionais. Eles podem nos atingir, por que não? Nós não sabemos nosso grau de comprometimento com a justiça. Portanto, estejamos preparados para passarmos pelas adversidades necessárias ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento
é o nosso aperfeiçoamento frente à justiça divina, frente às nossas necessidades de sermos melhores. Aquele 20zinho que está aqui atrás. Não quer voltar? Ali. As pessoas estarão afeitas a esse serviço, ao trabalho do bem. Então tem um 20 ali e aqui vai estar a observação. É bom que se esclareça que, apesar de a maior parte do trabalho ser efetivada pela equipe espiritual, o obsessor vai voltar-se contra os encarnados por serem mais vulneráveis, já que não pode fazer o mesmo com os guias e trabalhadores espirituais. Então ele vai ameaçar os encarnados. Então tenhamos fé e consciência da proteção dos nossos mentores. Fé e consciência na proteção de nossos amigos espirituais. Tão amargurado ódio, tão angustiantes conflitos nos ferem também o coração, que se repleta de amor por eles, verdugos e vítimas. Já que também um dia, perdidos nas brumas do passado, padecemos as mesmas inenarráveis torturas que hoje a doutrina espírita veio consolar, explicar e ensinar a curar. E às vezes nem é um passado muito longe. Quantas vezes nessa mesma vida nós já odiamos de morte uma pessoa? Queríamos ir lá torcer o pescoço. Aí conhecemos a doutrina espírita. E a doutrina espírita nos mostra que cada um passa pela experiência necessária para tomar consciência dos seus atos. E graças a Deus, que o que nos aconteceu foi o menor possível para que tomasse consciência da melhor forma possível. Portanto, precisamos aprender, amar, perdoar e, acima de tudo, nos proteger do mal. E para nos proteger do mal, é com amor e trabalho na caridade. Fé e oração. Vigiai e orai. E trabalhai no bem. Tão amargurado ódio, tão angustiantes conflitos, ferem também o coração, que se repleta de amor por eles, verdugos e vítimas, já que também um dia, perdidos nas brumas do passado, padecemos as mesmas inenarráveis torturas que hoje a doutrina espírita veio consolar, explicar e ensinar-nos a curar. O slide ficou repetido, a mensagem é muito bonita, deixemos que ela seja repetida e interiorizemos esses valores, para que sejamos o nosso próprio terapeuta interior, tratando das nossas feridas, amando aos que odeiam, amando aos que perseguem, amando aos que tentam ferir a humanidade, amando aqueles que não conseguem compreender as leis do amor. E saibamos sempre levar o pensamento aos céus, em prece. Ó Jesus, acende a luz do amor nos corações humanos. Acende a luz do amor nos corações daqueles que dirigem os países, as nações e as cidades, para que despertem para Deus, para que saibam, no âmago do seu ser, que eles têm uma alma, e essa alma prestará contas a Deus, que eles são espíritos imortais, hoje estão no comando, amanhã estarão talvez subjugados nas trevas da ignorância, padecendo os seus próprios atos. Senhor de amor e de bondade, dê-nos força e ampare-nos, para que o nosso amanhã de luz possa brilhar sempre para o bem, e que saibamos que o combustível que nos impulsionará ao longo dessa estrada que nos conduz a Ti é a caridade, é o bem que fazemos. Fortaleça-nos, Senhor, abençoa-nos, ilumine-nos, hoje e sempre. Abençoado a Luiz Carlos Schubert, que trouxe esse livro para nos enriquecer a alma, nos esclarecer do drama que a humanidade vive e das possibilidades de superarmos esses dramas pelo amor, pela caridade, pelo esclarecimento do Evangelho. Que a paz e a luz venham nos fortalecer para possamos entender a parasitose espiritual. No site da FEB você encontra esse e muitos outros livros que vão fortalecer a sua alma, iluminar a sua mente com novos conhecimentos, com novas bases para você enfrentar as adversidades do amanhã. Trabalhemos, pois, na edificação do bem, para que a paz, a harmonia e a fraternidade esteja presente em sua alma, em sua caminhada.